Outra forma de tentar responder ao problema sobre a possibilidade do que podemos conhecer ou se podemos conhecer é a teoria que nós chamamos de pragmatismo. O pragmatismo ele é uma teoria recente, né, que data aí do século XIX, século XX, XXI, está presente principalmente nos países britânicos ou de origem britânica, né, como os Estados Unidos e a Inglaterra, né, e como teoria o pragmatismo acredita que o conhecimento barra verdade sempre depende do que é útil, valioso ou promotor da vida. Ou seja, aqui há uma identidade entre o que é conhecimento e o que é utilidade. A verdade de um conhecimento está relacionada intrinsecamente, de forma íntima, com aquilo que é útil, que é valioso e que promove a vida e o bem-estar ou o melhoramento da existência humana, tá? Pragmatismo é isso. E a palavra pragma do grego significa prático. Então aqui esqueçam conhecimento teorético, né? Sexo dos anjos. Aqui se preocupa-se muito com produção de um conhecimento que possa ser imediatamente empregado, seja pela indústria, seja pelo ser humano no seu contexto vivencial. Né? As crenças que o pragmatismo possui enquanto teoria filosófica são as seguintes. Primeiro, o ser humano é um sujeito extremamente prático, volitivo e ativo. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que o ser humano ele tem que resolver os problemas que vão aparecendo à sua volta. Então ele vai buscar o conhecimento, ele vai buscar informações que possam ser verídicas, porque elas são úteis para solucionar os problemas existentes, emergentes na sua vida. E a busca por esses conhecimentos depende, obviamente, do seu querer, da sua vontade. O indivíduo, ele é ativo no processo do conhecimento. Ele não é um sujeito passivo que senta na cadeira, fica horas e horas assistindo a um vídeo ou a um professor falando, se ele não tiver o interesse em aplicar aquele conhecimento no seu dia a dia, se ele não tiver uma intencionalidade por trás da apreensão daquela informação e transformação dela em conhecimento, ou seja, em transformá-la em algo útil à sua existência. Tá? E o intelecto desse sujeito humano, ele está sempre voltado a querer aprender coisas novas que estejam diretamente relacionadas com o seu fazer. Se você, por exemplo, vai ser um engenheiro mecânico, você vai querer aprender coisas relacionadas ao seu dia a dia como engenheiro mecânico. Se você é um filósofo e trabalha com filosofia, você vai querer se dedicar mais tempo para aprender determinadas filosofias ou formas filosóficas ou respostas filosóficas, porque isso é importante para você. Então, aqui a escolha do que vamos conhecer está relacionada diretamente com a nossa necessidade, com o que fazemos, com as nossas profissões, com os problemas que enfrentamos na nossa vida
cotidiana. É o cotidiano que determina, então, a produção de um conhecimento que nos vai ser considerado verdadeiro enquanto nos for útil. A partir do momento que aquele conhecimento perde sua eficácia, perde sua eficiência, sua utilidade, nós iremos abandoná-lo. Então aqui observem, não existe uma fidelidade a uma verdade que possa ser considerada em termos absolutos. Toda verdade tem que ser, antes de tudo, útil a um determinado ser, ao ser humano ou a um determinado sistema. Aqui a gente até poderia falar que é onde, por exemplo, nascem as ideologias políticas, as ideologias de vida e assim por diante. Tá? A verdade, como eu já frisei várias vezes, ela deve ser útil. Útil aqui significa resolver problemas, resolver questões, poder ser aplicada para o benefício humano, ao benefício mais objetivo, aos problemas práticos mais urgentes que nós seres humanos temos. Então, hoje, se nós tivermos que escolher entre investir milhões para combater a fome, investir milhões para a produção de uma vacina ou investir milhões para a solução de um problema lógico, o pragmático vai falar o seguinte: hoje o mais importante seria então investir milhões para desenvolver a cura para uma determinada vacina ou para resolver o problema da fome, se quem estiver passando fome for um ser humano e for considerado um sujeito que vai ser útil, que vai ter a sua capacidade de contribuir para o beneficiamento da nossa sociedade futuramente. Okay? Os filósofos pragmáticos, embora talvez você estejam pensando, nossa, parece que eles são desumanos, parece que eles são meio que não humanos, na verdade, eu diria o seguinte, eles são extremamente humanistas, né, esses filósofos, porque eles querem resolver os problemas do homem prático, o problema relacionado às doenças, o problema relacionado às questões políticas, os problemas relacionados a uma existência que poderia ser melhor. Né? Vou citar alguns filósofos que fazem parte do cenário do pensamento pragmático. Um deles, um dos mais importantes, é o norte-americano William James. James acreditava que um objeto, por exemplo, um copo, ele não é necessariamente só um copo. Ele agora está sendo utilizado como um copo porque eu estou fazendo uso dele para colocar o líquido, a água no caso aqui, né? Não dá para tomar uma pinga logo de manhã, lá, colocar a água, porque a água que eu estou utilizando aqui ela é importante para umidificar as minhas cordas vocais para que eu continue falando aqui com vocês. Mas imagine o seguinte, se esse copo tivesse uma rachadura e já não servisse mais para funcionar como copo, eu simplesmente posso jogar fora, fazer uma reciclagem dele? Posso, mas eu também posso utilizá-lo como um vaso. Então, o que ele é, né, não é definido pelo seu projeto ou por quem o fez, é definido por quem o utiliza. Eu posso estar utilizando como um copo e vê-lo como um copo. Posteriormente, se não mais me servir para reter um determinado líquido, eu posso utilizar esse copo como um vaso. E ele passa a ser, então, um vaso. Então, a verdade deste objeto está relacionada ao emprego que damos a ele, a sua empregabilidade. Ok? Outro pensador também de origem inglesa, britânica, que também trabalhou muito nos Estados Unidos, é Ferdinand Schiller,
Schiller entendia que o pragmatismo era de fato um humanismo, porque na verdade estava sempre, é uma filosofia sempre voltada a tentar buscar responder aos problemas mais urgentes do ser humano. Não importa aqui ficar discutindo o sexo dos anjos. O que importa aqui é resolver o problema da fome. O que importa aqui é desenvolver a cura para uma doença. O que importa aqui são investimentos públicos e privados em produção de conhecimento que de fato irão beneficiar a sociedade. Então essa é a visão desses dois pensadores, William James, norte-americano, e Ferdinand Schiller, britânico. Então, por isso que vocês começam a entender também um certo pragmatismo, né, desses dois povos, o povo americano, o povo norte-americano e o povo britânico, quando eles estão a discutir os seus investimentos. Um pensador também importante do pragmatismo é Nietzsche. Nietzsche, esse pensador alemão que viveu entre 1844 e 1900. Nietzsche tinha uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: se determinado filósofo não vive conforme a sua filosofia, não o estude, porque ele mente para si mesmo. Né? Então, fazer filosofia, segundo Nietzsche, é ser o próprio marqueteiro ou o próprio publicitário de si mesmo. Se você acredita em algo, você transforma aquele algo em prática e o exercita. Né? Nietzsche, infelizmente, foi associado ao nazismo, mas isso é um assunto para outra história. Né? Vamos ver um pouquinho do pensamento do Nietzsche. Né? Olha só o que o Nietzsche diz para nós. A verdade não é um valor teórico, mas uma expressão para a utilidade, para a função do juízo, que é conservadora de vida e servidora da vontade de poder. O que Nietzsche está querendo dizer aqui? Ele está querendo dizer que o conhecimento, que a gente entende aqui como verdade, ele está sempre voltado a uma utilidade, a uma funcionabilidade. E essa funcionabilidade do juízo, o juízo é o valor de verdade que nós atribuímos a uma proposição, ok? É sempre voltado para a conservação da vida. Aqui, conservador não é no sentido político, aquele indivíduo que quer conservar o status quo. Não, conservador aqui é o indivíduo que quer permanecer existindo, que quer continuar batendo seu coração e praticando a sua existência. Tá? E ela tem que ser, a verdade, ela tem que ser servidora, ela tem que ser promotora da vontade do poder desse sujeito. E o poder aqui não é necessariamente a ideia do poder político, que é de domínio das massas, de controle da multidão. Não, o poder aqui é a capacidade de se fazer a si mesmo, de se transformar a si mesmo. É a vontade de romper, inclusive, com as barreiras impostas pela sociedade que dizem que determinado modo de vida ou de existência não deveria ser. Nietzsche, então, nesse ponto aqui, diferente talvez do James e do Schiller, ele é um pragmático, mas ele é um pragmático mais individualista. Ele é um pragmático mais na ideia de que cada homem, cada mulher deveria viver de acordo com os seus propósitos, com os seus ideais, sem se preocupar muito com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão dizer acerca da sua existência. A partir do momento em que você vive sob a égide da verdade imposta pela sociedade ou por um grupo, você deixou de
ter vontade, você deixou de ter poder, você deixou de ser melhor, você deixou de ser humano. Essa é a perspectiva desta filosofia, que hoje ela é muito popular, a filosofia de Nietzsche. Né? Quais são as críticas que nós podemos estabelecer ao pragmatismo? Primeira crítica, essa associação entre verdade e utilidade. Né? A maioria dos filósofos que são contrários ao pragmatismo, eles entendem que verdade é um conceito, utilidade é outro. Que eles não são conceitos que deveriam ser sinônimos, que não têm o mesmo valor. Então, há uma crítica aqui dizendo, olha, a verdade é, por exemplo, a informação é o valor de verdade de uma proposição. Por exemplo, se eu falo, está chovendo agora em Campo Grande, ou a minha cachorra acabou de latir lá fora, essa informação ela pode ser avaliada e verificada e valorizada, ou seja, determinada se ela é verdadeira ou falsa. Agora, utilidade tem a ver com o emprego que nós façamos daquilo que nós entendemos que seja verdadeiro ou não. Então, a utilidade, inclusive, pode ser até contar uma mentira. Até espalhar uma fake news, produzir uma fake news pode ser mais útil para atender a interesses políticos, religiosos e filosóficos do que dizer a verdade. Então, a primeira crítica é essa. Verdade é um conceito, utilidade é outro, são conceitos que se encontram algumas vezes, se desencontram muitas vezes, mas não podem ser confundidos nunca como um conceito só, como sinônimos. E outra crítica que se faz ao pensamento pragmático é que ele não consegue enxergar a esfera lógica e a autonomia do pensamento humano. O que seria não conseguir enxergar a esfera lógica? Seria não conseguir enxergar que existe uma estrutura lógica por trás da nossa linguagem, por trás daquilo que nós fazemos, por trás dos nossos pensamentos, que irá validar e que, portanto, vai permitir que nós possamos construir um pensamento que corresponda à veracidade ou corresponda a uma determinada realidade ou universalidade. E a autonomia do pensamento humano, porque muitos criticam que eu, Ed Carlos, por exemplo, posso querer estudar coisas que, para a maioria das pessoas, e principalmente no sistema capitalista, pode ser considerado inútil. Né? Eu teria o direito à minha própria inutilidade. Né? E aí, retomando não, porque eu não citei, né? Mas pegando um pensamento de um filósofo italiano ainda vivo, Umberto Eco, né? Ele diz que a criatividade humana ela depende do ócio, ou seja, ela depende da ociosidade, ela depende do indivíduo estar sem nada para fazer, ter tempo livre, inclusive para produzir, para conhecer, para promover o conhecimento teórico. Né? Os gregos antigos, principalmente Aristóteles, ele falava que sem o ócio não se faz política. Né? O homem prático, o homem que tem que resolver os seus problemas, como o que ele vai comer, quando ele vai comer, que tem que consertar o vazamento do seu banheiro, ele não tem tempo para os problemas
que envolvam a humanidade. Ele não tem tempo para os problemas políticos. Então, segundo Aristóteles, só poderia fazer política as pessoas que tivessem já resolvido o seu problema de sobrevivência, ou seja, os seus problemas de ordem pragmáticas, para poder discutir questões de cunho teórico, né, como os direitos humanos, o que vem a ser direitos humanos, que tipo de sociedade nós queremos, para onde devemos caminhar com a justiça, o que vem a ser justiça. Todas essas questões estariam além da visão pragmática, tá? Ok?